E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Fica mais pertinho aqui, vamos conversar aqui, ó, mais pertinho, por favor. Diz o tema para eles, Kel. Diz o tema para eles. Qual é o tema da pregação? É testemunhar o nosso dar testemunho na nossa família, né? Testemunhar dar testemunho na nossa família cristã. Obrigado. Pode ir não, aqui é os direitos reservados. Direitos autorais aqui. Vocês terminam o grupo que horas aqui? 9 horas. 10 horas, né? 10h30. Pronto. Que horas, hein? 8h10, né? 8h15. Não, para ter noção aqui da gravação. 8h22. Pode. Pronto, gente. Quando fala em testemunho, a gente pode ter alguns pequenos equívocos. O primeiro, até eu comentei uma vez, é o seguinte. O que vale é uma frase muito repetida, que é a frase de um santo, São João Paulo II, outros santos falaram isso. As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Não é isso? Então dá a ideia que as palavras não valem tanto às vezes. Não é isso? Mas elas valem. E muito. Isso não estaria falando para vocês agora. Só que as palavras, fala Santa Teresa de Ávila, por exemplo. A nossa oração, por exemplo, pode ser mental ou vocal, né? Ela fala assim: eu não considero que alguém reza se ela está rezando o Pai Nosso e está pensando em outras coisas. Ela não está rezando. Quando eu rezo o Pai Nosso, estou pensando lá na minha dívida de R$1.000. Eu estou pensando na minha amiga não sei de onde, na minha viagem. Eu não estou rezando. Se eu falar Pai, meu coração deve estar no Pai. Se eu falar Nosso, ou seja, é uma oração que é oração. É uma palavra que é palavra e tem vida. E por isso que muitas vezes a nossa vida não é transformada na nossa oração pessoal. Por quê? Porque a nossa oração, às vezes, é apenas um automático. Aquela coisa que ligou, já vai, né? O texto, a oração pessoal, entra lá, a gente espera passar 2 horas, 1 hora, meia hora, vai-se embora. Mas assim, quando a gente vai rezando e sabendo diante de quem nós estamos rezando, as palavras têm um poder. A oração tem um poder. Tem uma vida, né? Mas a gente se acostuma a ser tipo robôs. Robôs reproduzem sons, né? O papagaio reproduz o som. Mas as nossas palavras não são palavras de papagaio, não são palavras de robô, não são palavras de algo gravado. Não. São palavras de pessoas que acreditam na experiência que teve. Sim ou não? Sim. Sim. Os apóstolos foram repreendidos por quê? Pelo que eles viviam, pelo que eles pregavam. Pelas duas coisas. Por aquilo que eles viviam e por aquilo que eles pregavam. Por que os mártires foram mortos? Os santos, muitos. Pelo que pregavam, pelo que viviam. As duas coisas. Então a gente tem que ter cuidado para não fazer demais essa separação entre palavra e entre testemunho. Tem que ser casado. Entenderam? O que é mais importante, as palavras ou o testemunho? Depende. Quando Jesus fala para os fariseus: escutem o que eles estão dizendo e obedeçam, mas não façam o que eles estão fazendo. As palavras dos fariseus eram importantes, sim ou não? Sim. Era vida para as pessoas? Sim. Mas tinha autoridade? Tinha de ensinamento, mas não de atração. Não atraía as pessoas a viverem. Se alguém falasse assim:
Não, isso aqui se eu viver é certo. Mas as pessoas se sentiam atraídas a viver? Não. Por que não tinha autoridade? Porque não acompanhava o testemunho. E o testemunho é o quê? Comportamento? Pode ser também, mas não é só comportamento não. Os fariseus eram mal comportados? Não. Mas eram bem comportadinhos. Então testemunho não é bom comportamento. Também faz parte, mas não se resume a isso. Tem pessoas que são super comportadas, mas têm um terrível testemunho. Eu posso, por exemplo, ser uma pessoa bem quieta, educada, fina, toda etiquetada, falo manso, humilde de coração, né? Muito tranquilo. Não dou vexame. Sou uma pessoa super... Todo mundo me elogia. Mas eu posso ser uma pessoa que julga os outros, que é arrogante, que é presunçosa, que não paga as dívidas, que mais? Faz tantas outras coisas podres por dentro. Vocês estão entendendo? Então, não é um comportamentozinho para que os outros vejam. Não. Quando Jesus fala assim, ó, lá no Sermão da Montanha, lá em Mateus 7, você pode ler o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, se quiser ler todo, né? Mas leia o Mateus 7, por exemplo, todo. Lá vai falando o seguinte: as nossas obras têm que brilhar diante dos homens, sim ou não? Sim. Mas nós temos que fazer para ser visto diante dos homens? Não. Não parece contraditório? Eu me perguntaram, Oséias, parece contraditório. A palavra de Deus fala que a gente não pode fazer as obras, até o evangelho da quaresma, né? Não pode fazer as obras, o jejum, a oração, a esmola diante dos homens, porque senão a gente vai receber a recompensa nesse mundo. Mas ao mesmo tempo manda que a nossa luz brilhe diante dos homens. Parece contraditório, sim ou não? Sim. E como é que vocês me explicam? Tá. Que não é contraditório? Porque parece, mas não é. E por que não é? Vocês fizeram essa Léxion Divina várias vezes? Com essa palavra? Tentem conciliar essa palavra. Repete. Eu tenho que fazer minhas obras diante dos homens, sim. Né? As minhas obras têm que brilhar. Mas eu não posso fazer as coisas para ser reconhecido. Como é que casa isso? Não parece contraditório? Parece, mas não é. Mas você tem que fazer com naturalidade, né? Você tem que esperar Eu vou falar assim, tem que existir uma coisa, uma peça-chave, que é a humildade. Humildade. Eu fazer com humildade. Porque eu fazendo com humildade, eu não vou estar querendo ser visto. Mas vai ser nem que não queira, né? Mas não é a sua intenção ser visto. Por exemplo, em 1 Coríntios 13, né? Eu li essa passagem umas 60 vezes já ou mais, né? E a gente ouve direto essa passagem. Coríntios 13, até o Legião Urbana canta, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos dos homens e tal. Aí teve um dia na missa, estava lá, aí leram. Agora eu entendi, depois de bem 15 anos de ouvir essa palavra, agora eu entendi. Isso se chama o quê? É quando Deus nos ilumina na oração, na pregação, né? Aquela coisa que a gente ouviu 100 mil vezes, mas naquela hora, aquela palavra foi como se fosse uma facada. Eu entendi. Mas ali, porque existe algo chamado mestre interior. Quem é o mestre interior? Espírito Santo, é Jesus. Quando fala a palavra em Gálatas 2:19, né? E 20. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então é a inteligência de Deus agindo em nós naquela hora. É a luz da fé. A palavra, a gente até estudou talvez o Léxion Divina ali, mas entendeu alguma coisa, escreveu. Mas quando Deus ilumina para aquele entendimento, aí é diferente, é ou não é? Bem diferente. Aí nesse dia, vou falar talvez algo que vocês já sabiam, mesmo sem ser iluminados, mas eu precisei. Falei, meu Deus, como é que alguém pode dar a vida? Porque ela fala, se eu der a minha vida e não tiver amor de nada, adianta. Ainda que eu possa dar o meu corpo a ser queimado, se eu não tiver amor. Mas vocês não se perguntaram, alguém vai dar o corpo a ser queimado sem ter amor? Alguém vai dar tudo o que tem sem ter amor? Pode. Porque lá fala que a pessoa pode fazer isso e não ser salva. Não pode valer nada? Pode. Tem pessoas que dão a vida pelo quê? Por uma outra pessoa, porque ela ama desordenadamente.
Tem gente que dá uma vida pelo dinheiro, pelo emprego que tem. Gente que tira a vida dos outros. Exatamente. Outros que, por exemplo, dão todos os bens do mundo para ter aquela mulher que ele deseja tanto. Ou seja, dão tudo por causa de um lixo. Elas dão tudo por aquilo que passa e ainda vai para o inferno, se não se arrepender antes de morrer. Isso é você e eu, qualquer um de nós. Né? O inferno é uma grande prova do amor de Deus. Né? Não é prova do desamor, não. Lembre disso. O inferno é uma grande prova do amor de Deus. Porque se a gente fosse tudo robô, isso não era amor, não. Imagina aí. Eu amo tanto o Antônio, ele me ama demais também. Eu tranco ele lá no quarto. Ele só sai para onde eu quero. Aí eu obrigo ele a dizer que me ama. Ele me ama desse jeito? Não. Se fosse o seu filho, aonde meu filho me ama tanto, ele só vai para onde eu deixo. Ele fica trancado em casa todo dia. Está com 10 anos trancado. Isso é amor? Claro que não. Então o amor exige a liberdade do outro amar. Sim ou não? Então vamos lá. O que isso serve para dentro de casa? Né? Eu falava ontem na celebração, não sei se vocês entenderam o que eu falei ontem. É que os nossos atos podem ser pecaminosos, podem ser atos naturais ou atos sobrenaturais. Então, por exemplo, voltando para Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13. Eu posso dar minha vida simplesmente porque eu quero que alguém me veja como herói. Tem esses doidos, tem. Tem, por exemplo, o salvo muçulmano que é os homem-bomba. Não deram a vida, não, eles? Deram a vida para matar outros. Foi por amor? Não. Uma loucura religiosa. Né? Uma ilusão. Para ter várias virgens lá em um céu que eles acham que vão ter. Lá o céu dos muçulmanos parece um mundo de pecado daqui. Vai ter várias virgens só para uma pessoa. Aí bebida, tudo de bom. Eita, é um inferno isso aí. Não é o céu não. E o pior é que funciona. Estão vindo. E as leis estão abrindo para eles virem com muitas regalias. Né? Mas, voltando para dentro da nossa casa. O nosso ato pode ser pecaminoso, natural ou sobrenatural. O que seria um ato pecaminoso? Eu dei o exemplo ontem. Eu posso comer e comer demais. É o quê? Gula. Eu posso comer normal e dizer, não, eu vou comer para que eu tenha saúde, me satisfaça, minha vida seja normal. É um ato natural. Não é pecado, nem é santidade. Ou eu posso dizer assim, não, eu vou comer para restabelecer minhas forças, me consumir por amor aos irmãos, rezar melhor, porque eu comi melhor, vou rezar melhor. Então é para dar minha vida ao Senhor, por isso que eu como. É por isso que eu como. Então é um ato sobrenatural. Eu posso vir para o Shalom reclamar, tem que ir para o Shalom, misericórdia. O pastor nem me liberou, mas eu vou nessa miséria, né? Aí vem mais de raiva. É um ato de pecado, que você vem murmurando, né? Ou pode vir de forma natural, vem por vir. Passa 10 anos, não muda na sua vida, a mesma miséria de sempre. Você e a titica de galinha não tem diferença, e eu. Porque a sua vida não muda nada. Ouve aqui, sai por aqui. Daqui a 100 anos eu vejo a pessoa, como é que está a vida? A mesma bosta de sempre. É simplesmente natural. O que seria o sobrenatural? Eu venho para o grupo, e eu venho toda vez querendo ter uma experiência nova com Jesus e ser canal dessa experiência para o outro. E eu venho para cá para gastar a minha vida no grupo de oração. Eu venho para morrer. Então quando eu saio diferente. Eu não venho com a minha mazela. Ah, ninguém olhou para mim, foi tão ruim a oração, a gente precisa tanto, e passa 100 anos, a gente precisa tanto, você é a mesma miséria, eu a mesma miséria, não deu nenhum passo por quê? Só espera, só espera, só espera e não se gasta. Tem que ser sobrenatural. Eu venho para quê? Para receber, sim. Mas quando eu venho para me dar, automaticamente eu recebo. Mas quando eu venho só para receber, aí eu não recebo na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu já me fecho para mim, para Deus e para os outros. Aí Deus nos faz. Porque eu vim de forma apenas natural, com os meus meros interesses. Curar minha dorzinha, resolver meu problemazinho, que pode ser um problema grande. Mas quando você esquece ele vai estar presente ali. Mas o irmão vai ser um canal. O Senhor está curando agora um rapaz que está com gastrite há 15 anos. Aí você nem vai pedir para a sua gastrite. Foi curado, olha aí. Maravilha. Você estava aberto, sim ou não? Porque você veio se dar aos irmãos, se dar a Deus. É um ato sobrenatural.
natural. Dentro de casa, como é que isso deve ser feito? Nas coisas mínimas, né? A gente pode pensar assim, o que eu vou fazer em casa para converter minha família? Aí a gente começa assim, Ave Maria, a mãe também não vai para o grupo de oração, você não vai, e começa a se achar mais santo que todo mundo, é ou não é? Às vezes, pode correr esse risco, meu filho não vai, fulano não vai, e a gente se acha melhor do que os que ficaram. Aí quando vai pedir oração, reza pelo meu esposo, não, ele não... Aí começa a falar mal do esposo. Aí pede oração pelo filho, pá, e desce a lenha. Tem uma criatura aqui no Shalom que sempre pediu oração pelo esposo, né? Hoje ela não está mais aqui no Shalom, faz alguns anos que saiu. E eu falei, minha irmã, é o seguinte, e eu começo contigo. O problema é só seu esposo mesmo. Aí, porque eu acho muito feio, porque sempre tu fala mal dele e tal. Eu falei, na real, e na pregação também falei sobre esse tipo de caso, né? Depois ela, quando veio falar comigo, não vou falar mesmo mal do meu esposo não. Só queria que você rezasse por nós. Já viu de forma diferente, ou seja, ela começou a reconhecer que ela precisava mudar. Vocês estão entendendo? Às vezes as pessoas não mudam nas casas porque a gente sempre espera que eles mudem. E a gente fica forçando a barra, forçando, e a gente nunca espera que a gente precisa mudar mais. A gente acha que já está num nível muito alto de santidade, né? Tranquilo até aqui? Sim ou não? Sim. Mas também assim, gente, é uma coisa que a gente deve cuidar, a gente relaxa às vezes dentro de casa, né? Às vezes nas coisas simples, sei lá, tipo, um conhecido meu, que eu não posso dizer quem é. Teve uma situação difícil na família e ele é uma pessoa que conhece muita fé e ele acabou indo com a falsa doutrina para resolver o problema dele. Não falsa doutrina, mas para um local que era contra o que a fé ensina, para receber a cura. Aí quando ele conversava comigo, aí ele partilhou que fez isso, né? Eu falei, tu tá brincando, né? Aí, é verdade, eu falei, mas eu vou chorar desse jeito, porque eu dou muito crédito a essa pessoa, entendeu? Aí depois ele, não, mas eu que vou chorar agora, porque eu não queria ter ido, mas acabei indo. Como é que eu devo fazer com essa pessoa? Eu devo condenar a pessoa? Porque geralmente a gente é muito assim, né? Quando é com outra, a gente vai com pressa. Pá! Aí quando é com a gente, não é porque assim... Gente, eu percebo muito isso em nós, né? Quando o problema é no outro, a gente resolve no instante. Tem que perdoar quem estrupou e começa a pregar? Tem, sim. Mas se alguém, Deus o livre, estrupar alguém da nossa família, a gente quer fazer o quê? Matar a pessoa. Arrancar o pescoço. Vocês estão entendendo? E às vezes a gente demonstra isso quando está assistindo televisão, né? Isso aí é um monstro, é um ordinário, o Brasil não presta mesmo não. O Lula aí é um safado, e começa a falar o Lula. Que ele é isso, eu não discordo. Porém, eu devo desejar que o Lula seja santo. E que a Dilma seja santa. Não me alegrar que ele se acabe e morra infeliz, não. Está com câncer, né? Ô glória, graças a Deus, quer morrer essa desgraça. Não. As nossas posturas políticas mostram também o quanto nós somos imaturos. Às vezes dentro de casa, né? Teve uma situação lá em casa que eu precisei, assim, né? Quebrou o galão não, é o vasilhame da água, né? Garrafão. Aí, porque eu não sou jovem como vocês, eu não sei falar. Aí eu sei que quebrou uma vez, quebrou a segunda, porque o meu irmão tá com chikungunya e não conseguiu segurar quando foi buscar água, né? Eu sei que a mãe não fez por maldade, só falou, porque não tem uma experiência, é uma pessoa de Deus, mas não tem uma experiência de Deus, né? Profunda, né? Mas talvez se dê mais a Deus do que eu, umas 10 vezes, né? Mas eu sei que ela falou assim, olha, tem uma promoção aqui, quando a pessoa pediu gás, recebe um garrafão novo. Aí vocês mandam esse quebrado aí no meio e recebem um novo. Aí meu irmão também estava na mesma onda, né? Aí estava lá, eu procurei o novo para ligar, mas não ia pedir o garrafão de forma nenhuma. Aí eu falei assim, vamos pedir outra coisa, que não seja de garrafão. Aí, por quê? Porque nós vamos para o inferno, né? Ele já está acostumado a falar essas coisas, né? Eu falei, não, mesmo que não fosse para o inferno, a gente tem que ser justo. Mesmo que não fosse para o inferno. Mesmo que nem existisse inferno. Procurar ser justo. É tanto que às vezes, lá em casa ele já fica assim, né?
Mas José só quer ser... Já leva naquelas... Não que eu seja o cara, né? É tanto que se fizer uma coisinha, já fala assim, você quer ser tão santo e fez isso, né? Já passa na cara, né? Quer ser tão santo, esqueceu de botar água aqui. Tarará. Coisas detalhezinhos, entendeu? Essas cobranças vão haver. Só que tem coisas que para nós é inadmissível, viu? Tem coisas que vão cobrar, a gente vai ficar chateado. Mas tem coisas que para nós, certas conversas que dentro de casa é inadmissível. A gente, por exemplo, não, acho que pode, como eu ouvi aqui, vou dizer de quem? Não tive tempo de conversar melhor com o irmão. Estava em outro ambiente, ouvi hoje. Acho tão errado não, assim, homossexual adotar filho, né? Chega, passa grosso assim pra gente engolir, sabe? É entre nós isso, não é fora, é entre nós, né? É entre nós. Tem que condenar o irmão? Não, depois eu tenho que partilhar onde é que mais tempo, não foi para os outros escandalizar, né? Conversar direitinho. É entre nós. Esse mundanismo está dentro do shalom, da comunidade, da obra, e a gente vai achando normal. E quando chega alguém e fala assim, José é muito exagerado, vamos tirar ele, né? Parece que a gente quer assassinar quem está falando, né? Não estou dizendo que é eu não, exemplo. Muito exagerado. Se a gente ouvir o Moisés, não é exagerado não. Se a gente lê a Bíblia, não é exagerado. Se a gente lê o catecismo, não é exagerado. É o que é para a gente viver. A gente vai ser feliz dessa forma. A gente começa com os nossos jeitinhos, né? O mundo entrando, a gente nem percebe. E entrando com toda a força. Gente, ontem falava o evangelho do demônio mudo, não é isso? Demônio mudo. Esse demônio mudo, em sentido figurado, ele muitas vezes está presente na nossa vida. A gente se cala diante daquilo que é para a gente ser profeta e falar. E diante do que é para a gente se calar, a gente fala, né? A gente faz tudo o contrário, né? Então, dentro de casa, cuidado com as suas ideias. O que é que tem eu vender meu voto? Não estou vendendo não, eles são ladrão, o que é que tem? Se você pensa e se confessa, é pecado grave, está roubando sim. Se ele roubou 100 bilhões, você roubou 5 reais, é ladrão do mesmo jeito. Claro que a gravidade muda, certo? Mas só não muda ser ladrão, certo? Mas a gravidade muda, claro. Então, ter cuidado com isso. O que é que eu estou assistindo dentro de casa? Quando estou assistindo um filme, passa uma cena mais pesada, tem que fazer o quê? Passa aquela cena, fecha os olhos. Quer ser santinho? Não. Porque os santos, gente, quando via qualquer coisa, mulheres que nem se vestem como hoje, né? Porque as moças de família de hoje se vestem, perdão a expressão, até nas nossas famílias mesmo, como prostituta. Dentro da nossa família. Não é que elas são prostitutas, elas são pessoas boas. Talvez mais santas do que nós, e muito. Mas se vestem como? Como prostituta mesmo, não é outra palavra. Dessa forma. Porém, a gente vai condenar elas? Não. Mas nós podemos seguir esse exemplo? Não. Tem que ajudar. E a nossa roupa vai ajudando. Eu sempre me admiro assim, quando não tinha cadeira aqui, era, meu Deus do céu, essa capela era... Isso é porque eu sou mais pecador que todos, que quando entrava eu ficava muito inquieto, meu Deus. As irmãs tudo rezando sem discernimento. Eu tenho que falar mesmo, porque se eu não falar aqui, eu vou falar onde, né? A irmã reza assim. Igual macho rezando. Irmã, senta como mulher, numa capela, diante do Senhor. Vocês estão me entendendo? E às vezes senta lá na frente, aí chega o irmão aqui na frente, dá de cara com quem? A mulher sentada que nem um homem. Metendo cadeira hoje ainda acontece isso, né? Gente, isso é besteira, é puritanismo? É não. É zelar pela alma do irmão, que não é tão santo não, que é um pecador que não pode ver qualquer coisa, já fica assim, com a mente poluída e podre. Zele pela alma do seu irmão. Vocês estão entendendo? São coisas simples. E dentro de casa? Aqui eu visto uma bermudona, mas dentro de casa eu visto aquela saia torando, aquela roupa matando o homem também, né? Então quer dizer que dentro de casa eu posso fazer tudo. Sai na rua, entregador de gás Oi? morre. Sai na rua, entregador de gás morre. Como diz o irmão Emanuel, brincando, né? Tipo assim, a pessoa parece que às vezes sai com a celebração e com a missa, parece que ela estava assistindo o jogo, né? E se levantou e foi para a missa para o grupo de oração, né? Porque sai toda a vontade, né? E a gente precisa, são coisas simples.
As roupas falam muito? Falam sim. No mundo de hoje falam. Uma mulher casta hoje, isso aí é um grito do mundo. Puxa, que mulher diferente é essa? Vocês estão entendendo? Porque de mulher vulgar o mundo já está acostumado, sim ou não? Aí passa aquela irmã, daquele jeito. Aí para onde? Pro Shalom? Vou pro Shalom. Né? A irmã daquele jeito ali, eu vou pro Shalom. Só que lembrem bem, aqui nós estamos olhando para nós. E tem uma diferença assim. Estou lembrando de fulano. Viu? A gente começa a lembrar, né? Visitar o Shalom todinho. E esquece da gente. Estou falando para você e para mim. Tem essa mania feia, né? Quando eu dei exemplo é para a gente também se policie nessas coisas. Está se policiando, né? Os homens vão começar a ficar mais bonito do que uma bonequinha. O homem, às vezes, mais colado na calça, na blusa do que uma mulher. E às vezes casado. Entendeu? Eu vai estar mais apertado que a mulher dele. Aí isso leva outra mulher a pecar, sim ou não? Uma mulher desordenada? Leva. Claro que leva. Leva ela a dar uma cantada nele? Leva. Pode ter adultérios entre nós? Pode. Porque vai se semeando essas armadilhas. Vocês estão entendendo? Isso é no geral. Então, dentro de casa, por exemplo, Moisés uma vez foi assistir um filme, né? Aí falaram assim, não, vai passar uma cena, falaram, porque tem várias histórias contra do Moisés. Para saber qual é a verdade, tem que fazer uma investigação muito séria, né? Sei que essa história é muito contada. Eles disseram que o Moisés estava lá e eu assisti o filme. Falaram assim, acho que o Rogério sabe dessa história, né? Não, vamos ter uma cena aqui meio forte, mas todos nós somos maduros, né? Aí Moisés falou, eu não vou assistir porque eu não sou maduro. Se for uma tapa tão grande na cara, né? Ou seja, todos se achavam já por ser veteranos, que poderia assistir aquela cena pesada, que não ia pecar, olha aí. Gente, a presunção nos leva a pecar demais. O demônio adora pessoas orgulhosas, que acham que já está, não, eu posso ir para festa, eu posso ir para qualquer canto, porque isso aí eu não tenho nem mais gosto. E vai fazer o que lá, se não tem gosto? Igual uma irmã que já foi do vocacional, uma vez falou para mim, né? Para mim não, para nós, estava nesse tempo eu era vocacionado. Vamos falar do papelão, eu acho que tem que ir. Para a gente experimentar se está liberta. Falei, meu Deus. Ainda bem que nesse tempo eu era mais caridoso que hoje, né? Só silenciei e lamentei. Meu Deus, que pensamento é esse? Vocês estão percebendo os pensamentos que existem no meio de nós? E pode existir dentro de nós? Aquelas coisas assim muito mundanas, a gente acha que é normal. Super normal. Igual a minha tia uma vez, que minha tia é uma santa, viu? Ela aguenta o esposo dela, é uma mulher de fibra. Ela é o maior exemplo da nossa casa. Da nossa família lá do Famoso, né? Aí um dia desse eu ia conversando com ela. Aí no carro, a gente falou sobre teologia de gênero. Isso 2 anos atrás, 3. Aí ela falou assim, não, mas olha, ela é uma pessoa muito que reza mesmo, que sofre em Deus. Mas olha só como o mundo é traidor, né? Não, mas se a gente falar isso é preconceito com eles, é o direito deles que eles estão procurando. Estão entendendo? É sutil. É muito sutil. E às vezes a gente sabe qual é a verdade, mas quer ouvir o quê? A mentira. Aí se alguém falou a verdade, dói. Não, isso aqui não é Jesus não, que dói tanto. Não é ele não. Ele é tão amor. Mas esse amor assim, ó, que te leva a pecar, que te leva a dar passos para o abismo, que te engana. Esse amor não é o de Deus, é o do cão. Não é o de Deus. Vocês estão entendendo? Não é o de Deus. O amor de Deus, ele é suave, sim, ele é eterno, ele nos atrai. É aquele, como o Rogério falou, que estava todo esponsal hoje. É sim esse amor. Mas esse amor esponsal, ele é exigente, ele nos arranca de nós mesmos, entendeu? Ele vai lá e não nos deixa ficar naquela infantilidade. Infância espiritual pode ser, mas infantilidade não. Ele nos arranca dessa infantilidade. Você consegue, com a confissão, falar assim, puxa vida, eu amei aquele padre porque ele desceu, pá, mas eu gostei, entendeu? Então, vou mais para aquele pregador não, porque assim, prega tão diferente. Aquele padre também, assim. Gente, infelizmente,
O mundo foi criando pessoas molengas, manteigas. Eu sou vítima disso, você é. A gente é muito manteiga. Qualquer coisa se magoa. Ah, tô com trauma. Depois de 14 anos não prega trauma, não. É frescura, viu? Pode ficar com raiva, mágoa, mas trauma não pega mais. É até 14, 15 anos, trauma. Tá com 30 anos couro aí, levou o carão do pastor. Eu tô com trauma, não vou mais não. Não é trauma não, é outra coisa, falta de conversão mesmo. Falta de conversão. Tem 40 e 60 anos, né? Aí não vou mais não porque disseram isso comigo. Gente, isso é frescura. Isso não é de Deus não. A pessoa com 30 anos couro, 20 e tanto, aí com jeito de menino de 12 anos. E às vezes dentro de casa nós somos assim. E essa nossa fraqueza é falta de quê? De uma vida de oração. Entenderam? Quer dizer que não pode pegar depressão, não pode ter síndrome do pânico? Pode, porque é uma doença como qualquer outra. Qualquer um pode pegar. Mas quando fala, quando você tem milindre mesmo, entendeu? Milindre. Não pode ser assim. Imagina você desse jeito. Vai, né? Temperamento, sim ou não? Sim. O nosso caráter. Ah, eu sou veaco, não pago ninguém. Pois Deus vai te libertar da veaquice. Vai te libertar. Oh, glória. Claro que vai. Não, mas eu sou uma pessoa assim que ninguém pode me olhar que eu acho que está me julgando. Pois Deus vai te libertar disso. E dentro de casa, gente, diga assim, a minha casa é a oficina da cura de Deus. Mas por que a gente fala assim? Veja a hora de ir pro Shalom. E fica morrendo de medo de chegar em casa. Gente, porque em casa, principalmente quem tem família um pouco maior, né? É problema, é doença, é decepção, é cobrança. A casa que não tem isso, glorifica Deus assim com um prego embaixo do joelho, não é nem comigo não, viu? Porque sim, toda casa tem problema, não tem? Só que você não é a solução da sua casa, mas você é a luz que brilha na sua casa. 5 minutos? Como eu sou discreto, estão vendo, né? Como eu sou discreto? 20 anos eu continuo indiscreto. Porque, gente, a nossa vida dentro de casa, ela vai ser um testemunho. E lembrando, a palavra testemunho quer dizer o quê? Até o padre falou. Mártir. E o que é o mártir? Que dá vida. Só que esse dar vida antes era com sangue mesmo, né? Com sangue. Né? Hoje, se os muçulmanos invadirem o Brasil daqui a mais anos, que pode acontecer, sim ou não? Sim. A gente está disposto mesmo a dar a vida? Onde é que a gente treina se dar a vida? Em casa, no Shalom, no trabalho. Se a gente não aguenta um desaforo em casa, vai aguentar do muçulmano? Não. Não vai aguentar mesmo. Se a gente não aguenta viver a castidade, ser puro, igual uma vez um rapaz falou assim para mim, um amigo do meu irmão, né? Metido evangélico. Ah, tem a marca da besta fé no 66, tá sabendo aí do chip, tarará. E eu sabia, porque ele contava no meio da gente que estava com outra mulher. Eu falei assim, cara, tu tá com a marca da besta fera, cometendo adultério, tá com a marca da besta, servindo a besta fera, servindo o demônio, e tu tá com medo do chip. Tu já tá com o chip faz tempo. Mas eu vou orar para tu se libertar desse chip, viu? Tu quer que eu reze por ti agora? Mas tu foi calmo assim? Foi desse jeito mesmo. Com a caridade enorme, né? Ele precisava ser sacudido, porque aquela frescura. O fim dos tempos, ah meu Deus do céu, e agora? E a pessoa na lama do pecado, na podridão, escravo do diabo e com medo do chip. Que chip, rapaz? Ele estava passando, não era chifre não. Vocês estão entendendo? Hoje, infelizmente, ele está com uma pessoa que ele estava adulterando. Infelizmente. E nem está feliz com ela. Infelizmente. E não tem como ser feliz. Ou seja, a gente começa a fantasiar muita coisa. Não. Eu tenho medo disso. Irmãos, tenhamos medo de perder o céu. Esse meu ato em casa me faz perder o céu. Quem está me olhando dentro de casa, quem é? É Deus. Para terminar, Santo Efrem, também de Santos,
Mas Santo Efraim foi mais forte isso, né? Já contei isso talvez em outras pregações, né? Tava lá, vamos aqui, por favor. Você vai ser minha esposa não. Mas você vai me tentar agora, certo? Tá me tentando, paquerando e tal, né? Ei, Joey. Olha a cena do topo, olha aí. Ela só sabe fazer olhar de pobre. Assim, ó. Pronto. Aí ela cantando Santo Efraim e tal. Aí Santo Efraim falou assim: ei, vamos dar uma voltinha ali na praça, ó, comigo. Ela falou assim: ó, tudo o que você quiser fazer comigo agora eu faço. Uma multidão enorme, ela, na frente de todo mundo. Ele falou: você tem medo do olhar dos homens e não tem medo do olhar de Deus? Aquela mulher começou a chorar, se arrependeu e foi uma grande santa. Ou seja, dentro de casa não é o que sua mãe vai ver nem seu pai, é o que Deus está vendo. Vocês estão entendendo? É o que Deus está vendo. Então eu posso pensar, vou dormir pensando naquelas putarias que eu fazia. Quem está vendo meus pensamentos é Deus. Meus pensamentos. Aí eu vou assistir aos meus colegas, ninguém é do Shalom agora. Eu vou assistir o filme que eu quero. Ninguém é do Shalom. Eita. Quem está vendo o filme contigo é Deus. Eu sou casado, meu esposo não está aqui, eu posso ser bem fresca, né? Quem está vendo ali não é o teu maior esposo, é Deus. Então o nosso testemunho vai ser quando a gente lembrar toda hora: Deus está dentro de mim, Ele me olha a toda hora. E eu amo esse Deus. Eu estou com medo dele, eu amo. Eu não vou trair Deus porque Ele me ama. Se a gente conseguir lembrar isso, a gente vai conseguir viver um pouco mais o nosso testemunho. Mas se a gente achar que o Shalom é uma brincadeira, a nossa vida de oração é uma brincadeira, perdoe-me. É melhor estar no mundo perdido do que a gente viver uma vida mais ou menos. Porque você nem serve o diabo e nem a Deus. Você fica mais ou menos. Mas eu estou servindo o diabo agora. E agora? Saia dele, meu irmão. Venha para Deus. Saia desse encardido velho. Venha, comece, lute. Se eu cair, pode vir. Continua lutando. Para terminar. Quem vai para o inferno é quem não luta. Quem vai para o inferno? Quem não luta. Quem não luta. Se você luta para ser santo, embora você caia, você luta mesmo. Com toda a sua força. E quando ela acaba, você ainda esperneia e clama a Deus. Aí você vai para o céu. Porque Deus vê um guerreiro. Mas não faço mal a ninguém. Diga assim: o que é preciso fazer para ir para o inferno? O que é preciso fazer para ir para o inferno? Nada, só cruza os braços. Já tem passaporte garantido. E para ir para o céu? Lutar. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.